Ali nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre os números e também opiniões sobre os reforços do Cruzeiro para 2022. Porque alguns repórteres que acompanharam os atletas em seus respectivos ex-clubes analisaram o desempenho apresentado na temporada 2021, né, dos jogadores que estão chegando ao Cruzeiro. A gente vai falar sobre cada um desses reforços, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, bora falar do Cabuloso, que tem 9 reforços anunciados para 2022 e o Cruzeiro espera engatar resultados favoráveis desde o início da temporada e chegar à Série B com um elenco que brigue pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. E o clube também vislumbra boas participações no Mineiro e na Copa do Brasil. E a torcida acompanhará o time no dia 26 de janeiro contra o RT no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do estadual. E dentro do pacote de contratados estão o lateral direito Pará, os meio-campistas Fernando Neto, Felipe Machado, Pedro Castro e João Paulo e o atacante Edu. E o Super Esportes coletou os números dos 6 jogadores no Campeonato Nacional, né, que foram aí séries A e B, e ouviu jornalistas que acompanharam suas participações pelos ex-clubes, né? E a gente vai falar aí sobre opiniões. E vamos começar com Pedro Castro, de 28 anos, que conquistou a Série B defendendo o Botafogo. Ele foi anunciado em fevereiro pelo clube carioca e o meio-campista chegou ao Rio de Janeiro cercado de expectativas após ter se destacado no Avaí em 2020, com 4 gols e 2 assistências em 48 jogos. Ele é versátil, pode atuar tanto como volante quanto na função de armador, e na caminhada botafoguense até o título da 2ª Divisão Nacional, o jogador atuou em 30 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências, né? E a opinião do Thiago Veras, que é repórter setorista do Botafogo na Rádio Tupi, sobre o Pedro Castro é a seguinte, abre aspas. O Pedro, quando foi contratado, começou muito bem, depois o Botafogo passou a ter uma disputa maior no setor de meio campo e ele era titular em alguns jogos, outros não. É um jogador que pode ser um camisa 8, segundo volante, um camisa 10, meio armador, e eu particularmente vejo ele mais como um 8, um segundo volante que tem bom passe e principalmente chegada na frente para a área. Ele fez vários gols no Botafogo assim, com chute de fora da área. Essa aproximação dele, o poder de finalização é para mim sua principal característica. E em um jogo ou outro ele foi aproveitado como atacante para aproveitar justamente, né, esse poder de finalização, mas foram questões específicas. E bola parada também, ele bate falta, já fez gol de falta pelo Botafogo e o próximo da área, mas da meia distância ele tem uma bola parada forte, né? E os números de Pedro Castro pelo Botafogo na Série B 2021 foram de jogos, ele teve 30 jogos, 27 como titular, 2 gols, 3 assistências, passes certos por jogo é de 25,6, que é 81%, interceptações por jogo é de 1,2, desarmes por jogo é 1,1 e nota média no SofaScore é 6,83, né? Então assim, galera, o Pedro Castro a gente falou, bora falar agora do Edu, de 28 anos, que foi o artilheiro da Série B pelo Brusque, com 17 gols em 33 jogos, e a participação do camisa 9 ajudou o time a permanecer na 2ª divisão, em 13º lugar com 48 pontos. Dos 17 gols de Edu, 6 foram de cabeça, 10 de pé direito e 4, né, de pênalti, e 1 de pé esquerdo. Além da fama de artilheiro, o centroavante roubou a cena ao defender um pênalti na vitória por 3-1 sobre o Remo, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, em Santa Catarina, pela 30ª rodada da Série B. E ele precisou ir para a meta após o goleiro Juan Carneiro sair lesionado de campo. E a análise do João Vitor Roberti, né, que é um repórter de esportes do jornal O Município de Brusque, sobre a performance de Edu em 2021 é a seguinte, abre aspas. O Edu jogou só a Série B em 2021 porque se recuperava da lesão no joelho sofrida em agosto de 2020. Ele arrebentou desde o início, fazendo os 2 gols na estreia contra a Ponte Preta e virou a estrela absoluta do time. Chegou a perder um ou outro jogo por lesões menores, mas fez 33 dos 38 jogos, né, da Série B. É um jogador de muita presença de área, que também costuma sair para ajudar na construção, mas a especialidade é a finalização e posicionamento. O Brusque foi muito dependente dele por um tempo, fez gols de cabeça, de chutes de dentro e fora da área, foi mais versátil do que pode parecer e ainda pegou o pênalti. Ele foi o melhor, né, foi a melhor história do clube em 2021. Provavelmente você já viu que ele está decolando na carreira só agora, talvez já estivesse num time como o Cruzeiro mais cedo se não fosse a lesão em 2020. O Edu também é um jogador que fala o que pensa, não era tão incomum ver ele contestando jornalistas e passando recados à imprensa local e estadual quando acreditava que ele e o clube não tinham o reconhecimento que ele achava merecido. Volta e meia cobrava respeito, num ambiente
frente muito maior como o Cruzeiro, fica a ver como ele vai lidar com esse tipo de situação. E no ano passado ele cunhou a frase: deve ser muito ruim morar no Vale e não ser Brusque. Vale, no caso, é o Vale do Itajaí. E com os 17 gols marcados na Série B, ele chegou a 38 gols em 62 jogos e é o segundo maior artilheiro da história do clube. É ídolo absoluto da torcida, unanimidade, né? E os números do Edu pelo Brusque na Série B 2021 foram 33 jogos, os 33 como titular, 17 gols, 1 assistência, 26 passes decisivos, 83 finalizações, dessas 83, 43 foram no gol, chances claras convertidas foram 12 de 14, com 86% de aproveitamento e uma nota média de SofaScore de 7.18, né? E eu gostei dos números do Edu, acho que foi uma baita contratação do Cruzeiro, né, pra esse ataque aí do time, né? Então, falando do Edu e do Pedro Castro, bora falar agora do Pará, né? Porque o experiente lateral direito Pará, de 35 anos, vem de altos e baixos pelo Santos, após um grande desempenho em 2020, chegando à final da Copa Libertadores como titular. O defensor perdeu espaço na equipe em 2021 e na reta final do Campeonato Brasileiro ele ficou na reserva de Madison, e o Peixe encerrou a competição em 10º com 50 pontos. E o comentário de Lucas Mussetti, que é repórter setorista do Santos na Gazeta Esportiva, sobre o desempenho de Pará foi o seguinte, abre aspas: Pará teve uma boa temporada em 2020-21 com a titularidade na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores da América, mas não manteve o desempenho a partir do estadual. Ele perdeu espaço para Madison e em alguns momentos até Marcos Guilherme foi improvisado no setor. Fernando Diniz e Fábio Carille tentaram recuperar o atleta, mas não conseguiram, e ele terminou 2021 em baixa. A opção de Carille pelo 3-5-2 com alas tirou o espaço que restava para Pará e ele joga melhor em uma linha de 4 protegida por um volante de contenção. E os números do Pará pelo Santos na Série A 2021 foram 20 jogos, em 17 como titular, 0 gols, 1 assistência, 3 grandes chances criadas, dribles sofridos por jogo é 0.3 e cortes por jogo é 1.2. E a nota média do SofaScore dele é 6.69. Eu também acho que, né, é o Pará, né, pro Cruzeiro foi uma boa contratação, apesar de não ter vindo numa Série A tão legal em 2021 com o Santos, mas o Santos inteiro foi mal, né? Então não vou ficar meio que sacrificando o jogador. Mas eu gostei da contratação, acho que ele chega para ser titular no Cruzeiro e vai ser um grande reforço para esse nosso elenco em 2021, beleza? Bora falar agora do Fernando Neto, que é o meio-campista de 25 anos que atuou pelo Vitória na Série B de 2021 e a equipe baiana fez uma má campanha na competição e acabou rebaixada à terceira divisão em 18º com 40 pontos. Fernando, que joga como volante e armador, tem como principais características a versatilidade e a qualidade no passe, e em 25 jogos na Série B marcou 1 gol e deu 1 assistência. E agora a gente vai falar sobre o que disse o Marcelo Góes, que é repórter setorista do Vitória na Band News FM de Salvador, a respeito de Fernando Neto, e ele falou assim: é um volante canhoto que tem como principais características o posicionamento e bom passe. Além de um bom chute fora da área, ele sabe finalizar. Na marcação é razoável, não tem essa pegada de marcador e ele gosta de atuar como segundo volante. Em alguns jogos do Vitória ele jogou como meio de criação e articulação e não é a dele, mas em um dado momento ajudou. É um jogador útil para pretensões do Cruzeiro e vai compor bem o elenco da Série B. E os números do Fernando Neto pelo Vitória na Série B 2021 foram 25 jogos, em 21 como titular, 1 gol, 1 assistência, bolas longas por jogo de 4.5 com 60%, desarmes por jogo de 1.9, disputas de bola vencida 6, né, com 54%, nota média do SofaScore 6.95, né? Outro nome bacana aí. Eu gostei também de Fernando Neto, acho que é um jogador para compor o elenco ali, não vai ser titular, mas vai brigar legal ali na reserva, né? E é legal pro nosso grupo, acho que vale ser essa contratação. O jogador não é velho ainda, tem 28 anos, se eu não me engano, então vai, né, 25 anos, perdão, vai ajudar a gente sim em campo, né? Então vamos falar agora do Felipe Machado, que foi diferentemente dos outros reforços. O Felipe Machado, de 25 anos, não jogou uma partida sequer em 2021 e o volante ficou livre no mercado após esperar seu contrato com o Grêmio. E segundo o empresário Neco Cirne, não houve um acordo com a diretoria tricolor para defender outra equipe na temporada. E em 2020 Machado atuou no Cruzeiro por empréstimo e se destacou principalmente em cobranças de falta e escanteio, além de demonstrar qualidade em passes verticais, né? E em 37 partidas, 29 na Série B, o meio-campista marcou 2 gols e deu 7 assistências. E agora a gente vai falar sobre a avaliação do Vinícius Grissi, que é comentarista da Rádio 98 FM e do programa Os Donos da Bola da Band Minas, sobre a participação de Felipe Machado no Cruzeiro em 2020. E ele falou assim, abre aspas: o Machado teve uma boa passagem no Cruzeiro em 2020, apesar de ter sido um ano ruim, talvez tenha sido um dos poucos destaques individuais. É um jogador que fez várias funções diferentes na temporada, chegou a jogar como lateral direito, jogou como primeiro volante, participando do início da construção, jogou como segundo volante e chegou em determinado momento a jogar até como um meia mais avançado, com um pouco mais de liberdade. É um jogador que acrescenta muito na bola parada, teve 7 assistências em 2020, em grande parte em jogadas de bola parada, e isso na Série B faz muita diferença. Joga contra ele o fato de ter ficado até
temporada de 2021 parado. Como não conseguiu a permanência no Cruzeiro e nem foi aproveitado no Grêmio, isso pesa contra ele, mas deixou uma boa impressão e não por acaso será retornado aí ao Cruzeiro agora. É um jogador de presença física, de bola parada muito forte e em capacidade interessante de construção. Pode ajudar o Luxemburgo a algo que o Cruzeiro não teve tanto nessa temporada, e o Cruzeiro tinha poucos volantes com características de construir o jogo, de chegar bem à frente e de finalizar, e é um reforço que pode ajudar, embora pese o problema de ter ficado parado em 2021. E galera, os números do Felipe Machado pelo Cruzeiro na Série B de 2020 foram 29 jogos, em 19 como titular, 2 gols, 5 assistências, bolas longas por jogo de 3.6, com 58% de acertos, e passes certos por jogo de 29.6 com 83% de acertos, dribles sofridos 0.5 e nota média SofaScore 7, né, .01, né? Então, tipo, por jogo o cara sofre aí, né, é um drible a cada 2 jogos, vamos dizer assim. Ninguém dribla ele muito, né? Não conseguem driblá-lo muito. É um cara bom na marcação. E assim, eu gostei do reforço também, acho que é igual o Fernando Neto, o jogador que chega pro banco pra recompor o elenco aí, né? Claro, né, o Cruzeiro vai se reforçando bem, mais uma vez, eu acho que foi uma contratação legal. A gente falou sobre o próprio Machado, né, em vídeos anteriores, que o Grêmio não quis deixar ele vir pro Cruzeiro, né? O Grêmio preferiu mandar o cara embora do que vir pro Cruzeiro por causa daquele imbróglio do Orejuela, né? O Grêmio preferiu lá deixar ele livre do mercado do que mandá-lo pro Cruzeiro por causa da negociação envolvendo o Orejuela com os gremistas, né? E agora, galera, bora falar do João Paulo, que tem 31 anos, ajudou o Atlético Goianiense a terminar o Brasileirão em 9º com 53 pontos, garantindo assim uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022. Ele se transferiu para o Cruzeiro após não renovar o vínculo com o Dragão, e o armador tem bom histórico na Série B. Em 3 participações ele acumulou 21 gols em 77 partidas, e conforme dados disponibilizados pelo site O Gol, João Paulo disputou a 2ª divisão por Santa Cruz em 2017, Atlético Goianiense em 2018 e Ponte Preta em 2020, né? E a repórter Natália Freitas, setorista do Atlético Goianiense na Rádio Sagres de Goiânia, fez um balanço sobre o desempenho de João Paulo em 2021 e disse assim, abre aspas: essa foi a 2ª passagem do João Paulo. Em 2018 ele havia jogado muito bem, porém na Série B ele chegou para substituir o Wellington Rato, um meia que estava muito bem no estadual, emprestado pelo Atlético Goianiense ao futebol japonês. Era muita responsabilidade, vamos dizer assim, substituir o Wellington Rato, e ele, João Paulo, chegou sob desconfiança porque o Avaí Fortaleza ele não conseguiu mostrar o mesmo desempenho jogando na Série A. Havia uma dúvida se ele iria ou não jogar bem a Série A, mas o João Paulo iniciou muito bem a 2ª passagem pelo clube, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Ele fez boas partidas no início, sendo decisivo em muitas, porém acabou sofrendo uma lesão e ficou fora por muito tempo, cerca de 1 mês, em razão de uma lesão muscular. O Atlético Goianiense sentiu muita falta dele, chegando a improvisar o Arthur Gomes no lugar ou colocando 3 volantes, e o Atlético só tinha um meia de ofício, que era o João Paulo. Não havia outro camisa 10 no elenco. Depois dessa lesão, João Paulo não conseguiu voltar da mesma forma de antes do início do campeonato, e ele caiu um pouco, mas mesmo assim foi importante porque o Atlético não tinha um substituto. E na reta final do Brasileirão houve um treino em que ele chegou atrasado no sábado, antes do jogo contra o Atlético, e ele chegou atrasado para treinar, fez uma atividade separada e foi relacionado, porém como reserva. E depois de alguns jogos no banco, por falta de opções e por causa de lesões e suspensões de companheiros, ele voltou ao time titular e só voltou a sair após sofrer uma nova lesão muscular. Inclusive ele terminou o campeonato sem entrar em campo, não enfrentou o Flamengo por estar lesionado, e ele está indo para o Cruzeiro recém-recuperado de lesão na coxa direita ou ainda em recuperação. Posso dizer que foi uma passagem de altos e baixos, prejudicada aí pelas 2 lesões musculares e pelo incidente de ter chegado atrasado ao treino preparatório para enfrentar o Atlético, mas assim ele foi muito mais importante do que deixou a desejar na temporada. Fez bons jogos pelo Atlético Goianiense, acredito que será um bom reforço para o Cruzeiro na Série B, e acredito que ele jogará muito na Série B. E os números do João Paulo pelo Atlético Goianiense na temporada 2021 foram 26 jogos, em 22 como titular, 4 gols, 1 assistência, 6 grandes chances criadas, 0.7 dribles sofridos por jogo, cortes por jogo de 0.3 e uma nota média de SofaScore de 6.98, e todos esses dados coletados aí no SofaScore, beleza? E galera, além desses jogadores que a gente falou aqui, né, o Cruzeiro, ele anunciou o goleiro Jailson, ex-Palmeiras, e os zagueiros Maicon, ex-Al Nassr da Arábia Saudita, e Sidney, ex-Betis da Espanha. E as negociações elas foram conduzidas por Alexandre Matos, próximo aí de ser confirmado como novo diretor de futebol da Raposa. E os atletas serão regularizados no pedido da CBF mediante o fim do transfer ban na FIFA, e o clube tem pendências de mais de 15 milhões, contando multas e juros com o Defensor do Uruguai e Mazatlán do México pelas compras de Arrascaeta e Riascos em 2015.
né? E claro, são grandes reforços também. Pra mim, Jailson, Maicon e Sidney foram os grandes reforços aí de todos esses aqui, viu? É tipo Edu também, mas tipo, Sidney e Maicon, sensacional. Jailson, grande reforço também ali pro gol, né? Pra ser reserva, eu acho que é baita reforço. E claro, Sidney e Maicon na zaga titular, sensacional. Grandes contratações. Pará também gostei. E do Edu também gostei. E dos outros também, gostei de todos os nomes. Acho que são aí contratações interessantes, legais, né? Algumas apostas, mas eu gostei da maioria, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.